Olá, boa noite, né? Conforme a gente estava falando na aula de quarta-feira, né, da última nossa aula, estava direcionando a aula sobre a escrita metodológica, né, do trabalho acadêmico de vocês, tá certo? Dando orientações como é que deve ser essas escritas, né? Quais são os parâmetros, é, quais são os modelos, né, de tipo de pesquisa, de acordo com a relação da escrita metodológica, né, do trabalho, tá certo? E na última aula falamos, né, dos tipos, né? Você vai ter metodologia quantitativa, né, metodologia qualitativa, né? Você vai ter mista, né? Então abordou esse assunto, né? E aí, como foi falado também na última aula, a gente propôs dividir esse momento em dois, né? E aí, na aula de hoje, a gente vamos continuar falando da metodologia do trabalho acadêmico, só que agora voltado, né, para a relação da amostra, né, da amostragem, tá certo? Então, conforme eu coloquei aí na escrita, né, a amostra da pesquisa é uma parcela convenientemente, né, selecionada, configurada como um conjunto, né, ou subconjunto do universo que você está estudando, né, daquele tema que você está buscando. E sempre interligado, né, a relação da amostragem com os objetivos do estudo, tá certo? Então, nesse caso, né, que estamos relacionando, você vai sempre basear, né, no objetivo principal, né, as amostras que você está buscando, e levando como estudo, e os objetivos específicos, né? Porque para cada objetivo específico, então, está relacionado diretamente com a amostragem, certo? Então, nesse caso, a amostra, né, exigida quando na pesquisa não é, quando é censitária, não abrangendo a totalidade dos seus componentes, surgindo a necessidade de se investigar apenas uma parte deles, né? Isso, quando estamos falando de amostragem, por exemplo, se for uma pesquisa que leva uma classe, né, ou um grupo, e você não tem um todo, então você leva em consideração a amostragem de um todo. E essa amostragem de um todo, ela pode ser explanada, né, como fosse uma característica do todo, né? Então, nesse sentido também é possível você fazer essa investigação. Então, a amostra pode se definir a amostra como escolher uma porção significativa do universo de tal forma que essa seja o mais representativo possível do todo, né? Como eu acabei de falar, certo? Como ela estivesse relacionando com o todo. Quando a estratificação é realizada com rigor e precisão, há margem para inferir nos resultados obtidos, refletindo o pensamento, opinião ou ponto de vista de toda a população referenciada, né? O que é que ele fala nesse trecho, né? Quando a pesquisa é tão bem detalhada, né, muito bem detalhada, que a relação de erros são o mínimo possível, né, muito baixa, você pode trazer até opiniões que não vão interferir nos resultados ali propostos. Por quê? Porque está tão bem detalhada aquela amostragem, né, relacionado com as observações, que o que você vai dar opinião é exatamente no que está sendo observado. Então, aquilo que está sendo observado, ele vai emplanar, ele vai propor, né, todo o conjunto, né, do aglomerado, né, o todo propriamente dito. Então, isso é cabível, né, na pesquisa bem detalhada. Aí eu coloquei aqui, em algumas situações faz ser o estudo piloto, né, um breve teste, né, isso também é possível, você pegar uma pequena amostragem, né, e fazer essa análise dessa pequena amostragem para ter uma ideia, né. Às vezes você tem um pensamento totalmente errôneo sobre uma pesquisa, e aí quando faz essa pequena pré-teste, né, como foi colocado aqui, você consegue tirar informações que venham corrigir as informações que você tinha antes, para depois fazer uma busca, né, mais geral, certo? Então, normalmente essa amostragem ela tem que, no mínimo, né, tem que ser superior a 10%, né, do amplo da pesquisa, certo? Então, por isso que é interessante, para ela ter uma viabilidade acadêmica,
é interessante que ela seja bem representada aí, no mínimo, acima de 10%. Aí aqui um direcionamento, né, da canhota, ela diz o seguinte, ó: aplica-se todos os procedimentos metodológicos que seriam adotados, permitindo-se alterar ou melhorar os instrumentos na fase que antecedem, né, a investigação. Certo? É uma possível, né, relação, antes que você se aprofunde, você fazer um pré-teste. Certo? Isso também é comum na área da relação da pesquisa direta, né, sem ser de amostragem. Né? Você também pode fazer um pré-teste, por exemplo, eu quero produzir o biodiesel, então eu posso fazer um pré-teste, né, de parâmetros para fazer esse teste, né? E aí depois se aprofundar, né, sobre a amostra. Relacionado à coleta de dados, é importante a gente entender o que é coleta de dados, né? Essas informações que você conseguiu, né, da amostragem, né? E aí é coletar esses dados e tabular, né? O que é tabular? Tabular é você colocar exatamente no papel, no fichário, né, e começar a tentar tirar informações daquelas informações, daqueles dados que você obteve, né? Muitas das vezes, no trabalho científico, né, muitas dessas vezes a coleta de dados é numérica, né? E esse dado numérico, se você não tiver uma interpretação boa, para você basta ser números, né? Então, às vezes, o número por si só, você não consegue tirar informações, né? Então, você precisa interlaçar essas informações com outras, né, outras coletas de dados, certo? Então, como eu coloquei aqui, né, as chances de sucesso, né, certamente aumentam à medida que enfocamos a pesquisa como um processo e não como uma simples coleta de dados, né? Então, o processo é exatamente esse: você fichar essas informações, principalmente se for número, e aí essas informações elas vão estar interligadas com outras informações, né? Ela não é simplesmente, né, dados ali aleatórios, né? Ela tem um conjunto de dados que elas vão interlaçando, né, com outras informações. E aí essas outras informações você consegue, né, trazer, né, um trabalho acadêmico, né? E aí chamamos de coleta de dados a fase do método de pesquisa cujo objetivo é obter informações da realidade, né? Então a coleta de dados é exatamente essa: as informações obtidas, colocada, né, no fichário, né, colocada ali no documento que você vai analisar ponto a ponto, né? E aí a gente chama isso aí de coleta de dados. Então será definido, né, o tipo de pesquisa, o universo da pesquisa, a amostragem, os instrumentos de coleta de dados e a forma como pretende-se tabular e analisar os dados, né? Então esse é exatamente todo o processo, né, relacionado com pesquisa, né? Como eu disse, o tipo de pesquisa, o universo da pesquisa, o tipo da amostragem, como é que eu vou fazer essa amostragem, né? Por exemplo, se é uma pesquisa literária, principalmente uma revisão sistemática, então como é que eu vou fazer essa amostragem? Para mim, o que é que seria a amostragem, né? Qual o período, né, dessa amostragem, né? Quais são os instrumentos, né, de coleta de dados para essa amostragem, né? Então, eu vou utilizar a CAPS, eu vou utilizar o Centro Direct, né? Então, quais são os tipos dessa amostragem, né? Quais são essas coletas de dados que eu preciso fazer, né, para respaldar minha pesquisa, né? Outra informação, a tabulação, né? Eu vou utilizar nessa tabulação, né, quais são as informações importantes para mim, né? Quais são as informações que eu consegui? Como é que eu vou mostrar essas informações, né? Através de tabelas, através de quadros, né? Através de um gráfico, né? E lembrando, né, sempre é interessante, eu até falei isso na aula passada para o Jailson, que é sempre interessante você colocar a informação por escrita e, além dessa informação por escrita, ter também a informação visual. E essa informação visual, ela pode ser mais discutida, né? Porque a pessoa vai observar, a pessoa que está lendo ali, tanto a pessoa que está fazendo o trabalho como a pessoa que está lendo, ela vai conseguir tirar a leitura, né, a leitura visual, através dos dados que estão ali, e a pessoa vai conseguir se aprofundar na escrita, né? Então, e discutir aquelas informações também na escrita, né?
E aí traz um respaldo, né, tanto para a pessoa que está lendo como para a pessoa que está escrevendo, né, uma maior segurança das informações que estão sendo analisadas através da tabulação e da coleta de dados ali obtidas. Aí eu tenho que coloquei aqui, é a fase da pesquisa em que reunimos dados através de técnicas específicas confiáveis, né, que é exatamente essa coleta de dados. Aí você tem algumas estruturações de coleta de dados, né? Você pode ter por meio, né? Até falei aqui anteriormente, exatamente através das amostragens, você pode ter essa coleta de dados por meio, né, de entrevistas, né? E essa entrevista, ela pode ser uma entrevista estruturada, não estruturada, semi-estruturada ou entrevista informal, né? Onde essa informalidade traz até uma certa, vamos dizer assim, né, não confiabilidade, né? Porque por ser tão informal, às vezes você não traz tanta credibilidade daquelas informações ali traçado na coleta de dados, né? Além disso, você vai ter também, né, o formato questionário, né, que hoje está muito comum, né, esses questionários aí por WhatsApp, né, principalmente em TCC, numa pesquisa de coleta de dados, né? Você vai ter através de formulário também, certo? Esses formulários, ele traz, né, perguntas específicas que pode atribuir números, certo? Observações, né? Esse de observações é exatamente o que a gente faz em laboratório, o que se é feito em estudo de caso, né? Você está observando e coletando esses dados, né, através de fenômenos, né, ali, ou leis física ou química que você consegue observar no ambiente de estudo. Documental é outro, né? Por exemplo, é muito comum você utilizar revisões de documentais, né? De uma empresa, né? São dados, né, fornecidos que você vai utilizar como coleta de dados, né? Por exemplo, uma revisão sistemática ela atrelaça exatamente documentos. Você vai fazer uma pesquisa através de documentos selecionados com a palavra-chave que você selecionou, que você está usando, né? Ou palavras-chave, um determinado banco de dados, né? E aí essas coletas de dados, né, utilizam esses documentos como parâmetros, né? Aí aqui é exatamente relacionado com o tipo, né, de entrevista, né? Como eu falei para você, a gente vai ter algumas, né? Então, dentre essas algumas, a estruturada consiste em levar o entrevistado a responder perguntas previamente estabelecidas, perguntas predeterminadas e padronizadas. Então, você não pode fugir, né, dessa entrevista, desses padrões, né? Você tem que responder tal qual, né, está aí. Por isso que é chamada estruturada, né? A não estruturada, não há perguntas elaboradas, a entrevista discorre, né, de forma mais aberta possível, né, e aí vai depender do contexto que está sendo interlaçada, né, ali a entrevista, né? Então, muitas das vezes, né, o número de amostragem das entrevistas não estruturadas, ela não é tão grande, né? Tem também as entrevistas, né, semi-estruturadas, que aí é uma mista, você vai ter uma parte estruturada e uma parte não estruturada, né? Que envolve aí, então no caso aqui tem uma certa flexibilidade, né, na entrevista. Vai ter também a relação nada informal, como eu falei para vocês, né? Para esse tipo de entrevista é essencial que o pesquisador disponha, né, de um diário de campo para que possa registrar todos os eventos vistos ou ouvidos durante o processo, certo? Mas traz uma certa incredibilidade por ser informal. E a relação de painel, né? E aí eu não citei lá, mas algumas utilizam esse tipo de método, né? Que é a repetição de argumento de tempo, né? Em tempo, as mesmas pessoas para estudar a evolução das opiniões em períodos curtos, né? Então a mesma pessoa, claro, né? Ao passar do tempo, ela não, às vezes muda, né, de opinião. Então, é exatamente analisar essas mudanças, né, no decorrer do tempo, certo? Isso aí é chamado de painel. Não é tão comum, né, no nosso estudo, né? Aí aqui é um relacionado às características de uma boa entrevista,
quando esse método é utilizado aí num trabalho acadêmico, né? Primeiramente, a validade, né, dessa relação de entrevista, a outra, a relevância, né, das perguntas que estão sendo elaboradas para o tema, a especificidade, né, e clareza da resposta e da pergunta, né, para deixar bem claro ali, porque às vezes você acha que a pergunta está boa, mas a resposta proveniente a essa pergunta, ela não é bem clara, né? Ela pode trazer ambiguidade, então isso não é bom para um trabalho acadêmico. Profundidade também, né, das relações aí, tanto da pergunta como da resposta. Extensão, né, quanto é que você pode estender essas entrevistas, né? E aí relacionado aí à vantagem, né, do método de entrevista. A possibilidade de a obtenção de dados referente ao mais diversos aspectos, né, da vida social, a eficiência, né, para a obtenção de dados de profundidade com grupos pequenos, né, então aí você pode trazer explicações como sim ou não, né, para esses grupos pequenos. Os dados são suscetíveis, né, de classificação, quantificação e qualificação, né, então você pode, através da entrevista, fazer essas relações, né, suscetíveis de dados. Dentro da vantagem, né, não exige, né, que a pessoa entrevistada saiba ler, né? Você pode perguntar, né? Claro, hoje os questionários, né, é necessariamente uma pessoa tem que ler, né? Porque a maioria das vezes o questionário é enviado através de formulários, né? Mas na entrevista, você está entrevistando, você faz a pergunta, né? Então, se você faz a pergunta, não necessariamente você precisa de uma certa qualificação, né, daquele entrevistado. A possibilidade, né, de um maior número de respostas, é mais fácil negar, responder, né, um questionário do que uma entrevista, né? Oferece maior flexibilidade ao pesquisador, possibilita captar a expressão corporal, né, do entrevistado. Às vezes, o entrevistado, somente pela exposição, né, o seu corpo ele já dá uma certa indicação, né? Mesmo que o que você está respondendo de boca não seja o que o seu corpo está respondendo, né, visual. E aí você consegue tirar essas informações através, né, do entrevistado. E aí aqui tem algumas desvantagens, né, relacionadas com a entrevista. Uma delas é exatamente a dificuldade, né, na expressão e comunicação, né? Porque aí você precisaria se deslocar, né, em tempo para isso, certo? Falsa interpretação, né, dos dados, às vezes corporais, ou dados obtidos, né? O entrevistado pode ser influenciado, né? Você pode influenciar, vamos lá, você gosta disso, a pessoa nem gosta mais, você dá umas características que a pessoa começa a dizer, eu gosto. Só porque você está indicando, né, e vamos dizer assim, impondo, né, ao entrevistado determinadas posições. Aí, como eu falei para você, né, tem que ter disposição do entrevistado, né, para esperar a pesquisa, como também disposição da pessoa que está fazendo a pesquisa, né, o pesquisador, né, e disposição de tempo. Já o questionário, né, também é chamado de survey, né? É uma pesquisa ampla. Você pode utilizar, hoje em dia tem vários meios para fazer questionário, né? Tanto é que tem vários questionários que são questionários virtuais, né? Você faz aí através de formulário do Google, né, propriamente dito, questionário de WhatsApp, né? Então tem hoje a dinâmica do método de questionário, ela está bem mais ampla do que por meio de entrevista, certo? Constituído por uma série, né, ordenada de perguntas que devem ser respondidas sem a presença de um pesquisador direto, né? Então, como eu disse, não necessariamente o questionário não precisa mais estar ali nem o pesquisador diretamente presente e muito menos o formulário, né, presencial, né? Hoje utiliza muito questionários virtuais. As questões podem ser abertas, né, permite liberdade, né, de resposta ao entrevistado, pode ser fechadas, né, limitadas
de alternativas fixa ou mista, né? Entre abertas e fechadas. E vantagem desse tipo de questionário, né? Desse tipo de metodologia. Em termos de economia, tanto com tempo, né, como financeiramente, né, e por viagem. Nesse caso, o número de amostragem é bem maior do que entrevistados, né? Você consegue uma confiabilidade dos dados, né, coletado muito melhor do que através de entrevistas. Atinge maior número de pessoas, né, e áreas geográficas diferentes. Então, você pode ter dados da região norte, da região nordeste, da região do sul, centro-oeste, de todo o país, né? E consegue traçar opiniões ou traçar informações regionais, né? Através do questionário, porque hoje em dia ele é muito mais amplo, né? Muito mais do que entrevista. Economiza pessoal, né? Há menos influência do pesquisador, né? Já porque a pergunta lá às vezes é bem direta, né? E aí você não induz o entrevistado, né, aquela pergunta, e pode ser respondido em horários convenientes, né, favorável ali para quem está recebendo o questionário. Desvantagem, né, taxa de retorno pequena às vezes, né, muita gente que recebe o questionário não responde, né, eu já recebi muitos aqui. Tanto é que pela própria UFPI, né, que chega por e-mail, que eu não respondo. Eu leio, vejo que é um questionário e não respondo, né? Isso acontece, né? Essa taxa é enorme. Grande número de perguntas sem resposta, né? Não pode ser aplicado a pessoas analfabetas, né? É uma limitação, né? Já porque muitos deles não vão saber ler, então não vão conseguir responder. Outra pessoa pode responder por você, né? Claro. E esses questionários, pessoal, muitas das vezes ele não é direcionado por nome, mas ele pode ser direcionado a uma classe, né? E aí essa classe, às vezes, ela pode cair para uma pessoa que não seja da classe, isso pode acontecer, né? Devolução tardia, né? Pode acontecer também essa devolução fora da tabulação, né? Muita gente envia, né? E aí você já está na tabulação dos dados, né? E aí aquelas informações já não são mais vamos dizer assim, né, conivente para a situação, né? O formulário, né, um documento com campo pré-impresso, né? Hoje em dia usa mais o eletrônico, né? O formulário é eletrônico, né? Que dados e as informações que permitem a formalização das comunicações, o registro e o controle das atividades da organização, né? É muito parecido com o questionário, certo? O formulário e o questionário, hoje eles são quase a mesma coisa, certo? O tipo de formulário são formulário plano, formulário contínuo e eletrônico. Hoje a gente dá mais respaldo ao eletrônico. O plano dos campos são desenhados e pré-impresso em papel padronizado pela ABNT, né? Hoje a gente nem vê mais, pelo menos eu nem vejo mais, né, esse tipo de formulário. Tem o formulário contínuo, né, preenchido e com impressão computadorizada, em grandes escalas também não vejo mais, né, esse tipo aí. Na minha época, isso em 2007, era muito comum, né, na faculdade que eu fazia, em outros, né, outros cursos, esse formulário está presente na secretaria, lá e você preencher, né, e servir como dados aí para o TCC de alguém, né. Hoje, como eu disse, né, eu nem vejo mais esse tipo de formulários, né? Eu só vejo os eletrônicos. Então, os eletrônicos são elaborados por softwares, aplicativos que transmitem a organização por meio de redes de computadores, dispensando a utilização de papel, certo? Os demais já estão, na minha visão, já estão em desuso, né? Tanto o formulário plano como o contínuo. Observação, né? Eu utilizo os sentidos, audição, visão, julga fatos e fenômenos. Comum na investigação de campo, né, que é o de observação, certo? A metodologia, e ajuda a identificação de obter provas que as pessoas não têm consciência, né, que é o que está sendo observado ali, certo? É conveniente
né, antes de ter a observação, um plano, né, de como vai ser a ação desse tipo de método, né, por meio de observação, certo? E aí, no caso aí, ele é totalmente sistematizado, né? Então, você precisa seguir um processo, né? Ele não é aleatório, né? Então, esse tipo de metodologia, você precisa seguir exatamente um rito, certo? Aí eu botei aqui, é registrado metodologicamente e está relacionado aos objetivos, tanto geral como o objetivo específico do trabalho que está sendo desenvolvido. Está sujeito à verificação e controle, né? Então tem aí uma certa validade de pesquisa e as variáveis aí ela tem que ser bem controlada. E precisa entender nesse tipo de observação quais são as variáveis, né, do processo. Aí, além disso, a gente tem os tipos de observação, certo? A gente tem os tipos, a sistemática, né, que não estruturada, e estudos exploratórios. Tem a sistemática, que é estruturada, condições controladas, certo? Tem as não participantes, né, que é contato sem integração. E tem a participante, que é participação real, natural ou artificial, certo? E, além disso, tem a equipe, né, vários pontos de vista. Então, várias pessoas podem ter vários pontos de vista e você interlaçar esses pontos de vista para trabalhar o trabalho, né, acadêmico que está sendo desenvolvido. Vantagem do tipo de metodologia por observação, né? O estudo de uma gama ampla de fenômenos, né? Você vai trabalhar com fenômenos praticamente, né? Exige menos do observador, né? Porque você vai estar só, né? Você não vai dar opinião, você vai escrever o que você está conseguindo observar, né? Ali e não é só observar, né? Utiliza o sentido, né? Visão, odor, contato, tato, né? Como foi falado aqui. Permite coleta de dados sobre comportamento também, né? Depende menos de reflexão, permite liberdade ao pesquisador, né? Relacionado aí com a observação. E desvantagem, né? O observador tende a criar impressões no observado, né? O observado tende a criar impressões no observador. Falta de controle do pesquisador, né? Então pode acontecer imprevistos, né? Porque não está vamos dizer, na sua bolha de ação, né? Alguma coisa pode acontecer, né? Então você não tem controle desses fenômenos. Duração dos acontecimentos é variável, né? Então tempo também às vezes você não tem controle, certo? O observador interfere no meio da pesquisa. E além disso, né, você tem a metodologia de documento, né? O documento pode ser documento direto ou documento indireto, né? O que é o documento direto? Você pegar diretamente da fonte, certo? Então, o documento direto leva levantamento de dados do próprio local onde os fenômenos ocorrem. Podem, né, ser obtidos de duas maneiras, né? Pesquisa de campo ou pesquisa de laboratório, que é você obter diretamente do campo, da fonte direta, né? Ou documento indireto. São dados transcritos de fontes primárias, né, contemporâneas, relatórios de pesquisa estatística, estudo histórico, etc., né? Então, por exemplo, a metodologia do Eduardo é uma pesquisa documental, né? E é um documento indireto, que ele vai pegar do banco de dados. Então, nesse banco de dados, ele vai ter, a partir das relações das palavras-chave, né, no período determinado, ele vai ter essa relação desses documentos. Também, né, tem uma certa retrospectiva, né, a pesquisa que recorre a diários ou autobiografias, né, e outros, né, que seriam materiais cartográficos, filmes comerciais, rádio, TV, etc. Né, são documentos indiretos.
Pronto, aí eu coloquei aqui, né? Compilados na ocasião ou após pelo autor, feito pelo autor, analisado pelo autor, né? Que seria as relações dos documentos indiretos, né? Em relação ao registro de dados, né? Que é exatamente tabular, né? Fazer essas tabulações, né, e depois, posteriormente, fazer análise desses dados. Então, o registro de dados é uma etapa fundamental da metodologia científica e consiste em documentar de forma sistemática, precisa e organizada todas as informações coletadas durante a pesquisa. Essa fase garante que os dados estejam disponíveis para análise e interpretação, eventual reprodução do estudo por outros pesquisadores, certo? Que é nesse registro de dados que você vai argumentar, né, e discutir as informações ali traçadas. Aí, o objetivo do registro de dados, né? Organizar as informações coletadas, né? Não somente organizar através de tabelas, quadros ou gráficos ou imagens, né? Mas também por escrito, certo? Fazer uma organização bem estruturada. Garantir a fidelidade dos dados, né? Possibilitar transferência e reprodutibilidade das informações ali traçadas e facilitar a análise posterior e a construção de conclusões, né? Exatamente para poder respaldar o trabalho que está sendo desenvolvido. Então, formas comuns de registro, né? Então, você pode ter aí, como eu falei para você, você pode utilizar várias formas, né, desse registro. E aí, um desses registros você pode utilizar planilhas, né, de Excel, né, diário de campo, né, anotações de campo, né, para fazer o registro, né, que é exatamente a coleta de dados, né, formulários digitais, né, então você já tem um formulário ali digitais ou físico, fazer esse registro, né, gravações através de entrevista, né, quem trabalha com entrevista utiliza um gravador e vai fazendo exatamente essas gravações para ficar registrado, né, essas gravações, certo? E softwares, né, alguns trabalham, quem trabalha com simulação, o registro é no software, né? Então você pode ter essas relações aí atribuídas como forma de registro. E todo e qualquer trabalho, né, a gente precisa trabalhar com ética e boas práticas, né, de registro de dados, certo? E aí que eu trago exatamente quais seriam as relações de boas práticas de registro. Primeiramente, o registro registrar imediatamente após a coleta, né? Você deixar para depois, né? Você observou, fez entrevista, analisou, é bom sempre registrar, né? Ah, eu registrei na mente, né? Mente não é registro, certo? Mente jamais foi registro. Registro é um ambiente que você possa futuramente coletar aquelas informações. E é de interessante que esse registro seja logo após, né, a coleta, certo? Sempre estar arquivando, né, esse registro, certo? Evitar omissões, interpretações prematuras, né? Ah, eu observei isso aqui deve dizer aquilo ali. Evite essas observações, essas opiniões logo que você faz o registro da coleta, né, dos dados, certo? Tenha um maior número de informações para depois, né, fazer, né, com maior expertise, né, uma discussão dos dados ali obtidos, certo? Garantir padronização dos registros, isso é bom, certo? Você seguir um padrão e proteger dados sensíveis, né, éticos e anonimatos. Sempre bom, pessoal, né, tudo que você for, principalmente entrevista, né, que envolva a pessoa, trabalhar com a ética, certo? É sempre aconselhável que você não, vamos assim, não identifique, né, uma pessoa que está sendo levada em consideração numa entrevista, certo? O anonimato é sempre interessante. Aqui é o fluxo, né, de uma coleta de dados, né? Então, o caminho, né, aconselhado para quando você está trabalhando
com a metodologia e o registro dessa coleta de dados. Então, primeiramente, é interessante que você faça uma definição do problema, certo? Como aqui já falei. Depois, né, quais seriam a escolha, né, da metodologia que você vai utilizar para fazer, né, esses dados, né, a coleta de dados, como é que você vai fazer essa coleta de dados, qual seria a metodologia prescrita, né, do seu trabalho, instrumentos de coleta de dados, né, como ou entrevista, ou questionário, ou um formuláriozinho, uma caderneta de formulário para eu anotar, né, fazer as anotações, né, que a gente chama de fichário, certo? Através disso que você vai definir como é que seria esses instrumentos, né, de coleta de dados, certo? A aplicação dos instrumentos, como é que vai ser aplicado, né, esses instrumentos, amarração dos instrumentos, né? Às vezes, o que seria amarração, né? O que você tem como instrumento, será que é aconselhável para o seu trabalho? Né? Por exemplo, eu vou utilizar um software, né? Eu quero usar um software. Eu quero usar um software de desenho. Será que o software de desenho é aconselhável para o que eu busco, né? Para o meu trabalho, né? Então, é essa armação dos instrumentos que eu estou buscando na minha coleta de dados. Né? Então, precisa amarrar de acordo com o que eu estou desenvolvendo, né, no meu trabalho, né, na minha pesquisa. Aí, por último, é armazenamento, né, e organização dos dados. Certo? Então, essa organização é amplamente aconselhada, né? Porque às vezes você bota uma informação solta no fichário, né, num caderno, né, num bloco de notas, que futuramente você não sabe de onde é que vem aquela informação. Então, essa organização, né, o armazenamento dessa organização, ela é altamente importante, certo? Pois bem, aí aqui algumas referências, né, sobre o que a gente utilizou aqui para traçar, né, nossa apresentação da aula de hoje, né? A gente fecha, né, na aula de hoje a relação de metodologia, né, acadêmica, né, e aí traz nessas... Só um minutinho. Desculpa, pessoal. A gente traz nessa aula de hoje, né, falando dos tipos de metodologia, né, falando das amostras, né, a amostragem, de coleta das informações, né, como essas coletas de dados, né, elas são referidas, né, como é que é o registro dessa coleta de dados, né? Então a gente traz na aula de hoje exatamente esses parâmetros que, claro, às vezes sem uma estrutura, né, específica como foi estruturada aqui, mas a gente faz passo a passo, né, dessa metodologia, né? Não estruturada como eu estruturei, mas a gente traz passo a passo na mente da gente, né? E aí é bom a gente só depois fazer um rascunho, né, desses pontos para não se perder quando estiver escrevendo o trabalho, tá certo? Pois bem, então aqui as nossas referências, né, como eu falei para vocês. Se tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição, né, sobre principalmente o desenvolvimento metodológico, né, que a gente abordou nessa semana, né? Lembrando que até o dia 13 eu estou no aguardo aí da primeira parte do trabalho de vocês, né? Espero que vocês estejam se encontrando com o orientador de vocês, né? Espero que esteja bem adiantado aí o trabalho, certo? Eu já coloquei os calendários aí lá na notificação da disciplina, no SIGA-A, tá ok? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição para ajudar, principalmente na parte de formatação do trabalho de vocês, certo? Perguntas, dúvidas? Professor, só sobre essa primeira parte do trabalho, as especificações vão estar no SIGA-A, porque até tá lá no SIGA-A, deixa eu abrir aqui, né? Como parece, porque até ontem eu procurei, eu não estava encontrando. Aí me informaram que parece que foi enviado também por e-mail. Eu enviei por e-mail, né? Eu enviei por e-mail e está no SIGA-A, certo? Mas para o nosso e-mail pessoal? O e-mail que está cadastrado aqui
no Cigarra, né? Na plataforma, é o e-mail que eu tenho. Aham. Só um minutinho. Você não recebeu esse e-mail? Eu não consegui localizar, mas deixa eu verificar aqui no spam. Só um minutinho também. Certo. No caso do AVA, né, do Cigar, nosso sistema de sala virtual, certo? Você vai encontrar exatamente, claro, né? Você vai encontrar aqui do lado, né, não sei se para mim mostra aqui do lado, certo? Ó, do lado ele mostra, mas você pode vir aqui em notícias, certo? E aqui cronograma de entrega do TCC, né? Vem aqui, ó. Ah, notícias, né? Pronto, eu É, estava procurando aí em atividades, em pronto. fórum. Não, tá em notícias, né? Aí eu botei lá em notícias. Aí tem primeira etapa, até o dia 13, né? Do 5, até 13 de maio. Aí o que eu quero nessa primeira etapa, claro, utilizando o modelo de artigo que nós temos aí, certo? O tutorial aí, já disponível para vocês. Aí eu quero o título do trabalho de vocês, né? Os autores, no caso aí, você, Ivone, com o Marcelo, né? É o Marcelo, o orientador seu, né? Isso. Pronto. Aí, os autores, exatamente vocês dois. Aí eu vou querer a introdução, né, do trabalho de vocês, um referencial teórico, né? Claro, como eu disse na aula de quarta-feira, todo e qualquer trabalho acadêmico, ele não é engessado, ele é dinâmico. Então, sempre está modificando, né? E essa parte aqui Sim, que você sim, eu vai mandar lembro. para mim, essa parte que você vai mandar para mim, eu sei que vai modificar, né? Lá no final vai modificar. Mas é para a gente ter como é que está o andamento, né, do trabalho de vocês. Aí eu queria esse referencial teórico, a metodologia que você vai aplicar na sua pesquisa, qual é a metodologia, e as referências, essas referências é o que você até então utilizou, certo? Para fazer essa primeira parte. Pronto, tá Aí, perfeito, professor. pronto. Aí a segunda etapa, que é a última, né, da entrega, já é o trabalho completo. Aí já está, assim, mais de um mês, né, já para 19 de junho, certo? Aí é o trabalho completo, é o modelo já, o artigo já todo, né? Já com título, já com autor, já com resumo, palavra-chave, abstrato, introdução, né? Referencial teórico, metodologia, resultado de discussão, considerações finais, que é conclusão. Aí se tiver e referências, né? Aí se tiver anexo, apêndice também, certo? É o trabalho completo já. Certo, entendi. Obrigada. Beleza? Pois bem, galera, então, por hoje era isso, essas informações, certo? Na próxima quarta-feira, né, não teremos esse momento aqui, né? Vai ter exatamente para vocês entregarem esse material, certo? Que é a última data, né? Acho que é quarta-feira a última data, não é isso? E aí, qualquer pergunta, estamos à disposição, beleza? Tá bom, professor. Obrigada. Boa Tranquilo, professor. noite. Pois Bom está. final de semana, professor. Tá bom. Boa noite. Um abraço e até mais.